Bem-vindos à nossa escola de discípulos. Amém. Da Igreja de Cristo. A nossa matéria de hoje é Plano de Deus e a nossa lição é a minha identidade em Cristo. Muito bom, eu gosto muito de falar sobre isso. Eu acho que só tenho 40 minutos, não sei se hoje eu vou ser fiel ao horário. Né? A gente começou um pouco mais tarde também devido ao trânsito, mas eu quero que você saia daqui esclarecido. Amém? Amém. Nós vamos ler alguns versículos importantes. Alguém, por favor, pessoal da primeira fileira aqui, abre Filipenses 2, versículo 12 e 13. E o pessoal da segunda fileira abre 2 Coríntios 5, 17. Amém. A verdade central dessa lição é a seguinte: por meio de Jesus, nascemos de novo e temos uma identidade para desenvolver a nossa salvação. O objetivo principal da lição é fortalecer a minha fé como discípulo de Jesus, com a visão de que somos e temos por causa da redenção em Cristo. Amém? Amém. Essa questão da identidade em Cristo, não se assuste com o que eu vou dizer, mas a maioria dos cristãos não sabem e não conhecem a respeito disso. Se eu pergunto para a pessoa, quem é você em Jesus? É diferente eu perguntar, quem é você? Eu sou Thaisa. Quem é você em Jesus? O que é que você recebeu ao abraçar o Evangelho? E é muito importante conhecer sobre a nossa identidade em Cristo, porque a nossa identidade em Cristo ela vai reger toda a nossa vida. Se você não conhecer nada sobre outro assunto, mas você souber sobre a sua identidade em Cristo, todas as coisas vão se ajustar. Talvez o equilíbrio que Deus me traz, assim, talvez não, a certeza que eu tenho de que o equilíbrio que Deus me traz na minha vida com Deus, ele é muito reflexo dessa certeza da minha identidade em Cristo. Quem eu sou em Cristo, tudo que Ele fez por mim, tudo que eu já tenho. Eu não preciso ficar correndo atrás do favor de Deus. Jesus é o favor de Deus para mim. Amém? Diga para o seu irmão, Jesus é o favor de Deus para você. Eu não preciso subir em figueira, eu não preciso fazer nada, né? Eu farei o que for preciso, não precisa fazer nada. Deus já fez tudo através de Jesus. Amém? Amém. Vamos ler Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13, por favor. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa Aleluia, vontade. glória a Deus. Esse versículo é um dos versículos que eu amo do Novo Testamento. Primeiro porque ele fala algumas verdades muito importantes. Uma das verdades é que ele diz que nós temos que operar a nossa salvação. Operar é como se fosse desenvolver a nossa salvação. A salvação é como uma semente que cai em nós, que precisa ser cuidada. Como é que eu cuido dessa semente? E aí é onde vem o distúrbio da religião, né? A religião, ela traz uma sensação de que você nunca vai alcançar isso. E nós nos desanimamos às vezes por isso. Mas aqui nós aprendemos que a semente da salvação já foi plantada em nosso coração. E que na verdade a nossa única, não vou dizer obrigação, nossa única tarefa é ter um relacionamento profundo com Deus. Se você tiver um relacionamento profundo com Deus, o mesmo texto diz que Deus opera em vós, tanto o querer, olha só que coisa louca. Tem uma canção que eu gosto do ministério Toque no Altar, que diz assim: o que dizer para tocar o teu coração? Pega essa música. E te surpreender, se tudo conheces de mim, bem antes de eu falar.
não tenho em mim palavras para te convencer. E aí vem a parte que eu gosto. Se até o desejo de te adorar vem de ti, sou só uma criança, me ensina o que fazer. É isso? Sinceramente eu não sei porque escolhestes a mim e que valor os teus olhos. E aí a parte que diz, né? O que eu posso fazer se até o desejo de te adorar vem de ti? Quando eu descobri isso, irmãos, eu parei de querer e eu comecei a orar pedindo a Deus: Deus, desperta em mim esse querer. Desperta em mim esse querer orar. Desperta em mim, porque tem uma passagem que fala sobre isso lá no Antigo Testamento, no livro de Zacarias, que diz assim: e Deus despertou o espírito de Zorobabel e de Sealtiel. Quem despertou? Deus. Então, existe um despertamento divino quando você pede isso a Ele, quando você busca, diz: Deus, eu quero que o Senhor desperte em mim o desejo por mais intimidade, o desejo pela Tua presença. Cria em mim, ó Deus, um coração. Davi pede isso, né? Um coração mais quebrantado. E esse texto fala isso, que existe um querer que é de Deus, que pode ser operado em nós. É Deus que opera em vós tanto o querer como o efetuar. Amém? Amém. Segundo versículo, 2 Coríntios 5,17, que diz... Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, quantos estão em Cristo aqui essa noite? Amém. É uma nova criatura. Diga para o seu irmão assim: você é uma nova pessoa. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Essa é a última lição da matéria plano de Deus. Graças a Deus pela revelação do seu plano de redenção em Jesus, para nos levar de volta ao seu propósito eterno. Qual é o propósito eterno de Deus? Sejamos uma família, muitos filhos, Sermos uma família de muitos filhos. Isso é bom. Amém? Eu me arrependi do pecado, da independência de Deus. Confessei a minha fé no Evangelho de Jesus, o meu Senhor e Salvador. Fiz isso porque sei que Ele derramou o seu sangue morrendo pelos meus pecados e ressuscitou para me dar uma nova vida. Por meio desse caminho estou voltando ao propósito eterno de Deus, que é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Agora que estamos neste caminho de restauração do propósito original do Pai, dedicamos essa lição para aprendermos alguns fatos sobre a nossa nova vida em Cristo. O que a Bíblia diz que eu sou em Cristo? O que a Bíblia diz que eu tenho por causa de Cristo? E aí o tópico 1 diz o significado da salvação e vida eterna. As palavras de Jesus em João 3, 16 e 17 nos ensinam que somos salvos e temos vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. A salvação e a vida eterna que Jesus conquistou por nós é muito mais que simplesmente ir para o céu. Nós já aprendemos isso. Quantos já aprenderam isso? Vida eterna, na palavra, no idioma grego, a palavra grega é zoe. Qual é a palavra? Zoe. Que significa vida de Deus. Vida eterna nada mais é que a vida de Deus. Que se refere à qualidade de vida que Deus tem. Salvar é a palavra grego sozo, que significa salvar, libertar, curar, preservar do danos, resgatar. A salvação em Jesus é um pacote de vida eterna. Somos e temos uma vida abundante para viver. Como filhos, temos a qualidade de vida de Deus dentro de nós. Essa lição nos liga de novo ao propósito eterno de Deus.
É só meditar na qualidade de vida demonstrada no Éden para visualizarmos a amplitude da nossa salvação. O que devemos fazer com a ampla salvação que recebemos em Cristo? Quais devem ser as nossas atitudes, a partir de agora? Filipenses 2, 12 e 13 diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Desenvolver, operar, realizar, trabalhar, executar, completar. Onde a morte atuava, a Zoe, a vida de Deus, vai crescendo e restaurando o seu reino e o seu propósito. Desenvolver a minha salvação é ver crescer o propósito eterno em minha vida. É viver cada vez mais o que eu sou e o que eu tenho em Cristo. Amém? Como é que isso se manifesta na nossa vida diária? Da seguinte maneira. Eu gosto muito de fazer um paralelo com a criação da terra. A Bíblia diz que no início a terra era sem forma e disse Deus: haja luz, e houve luz. A manifestação da luz e a existência da luz são duas coisas totalmente diferentes. Como é que a gente pode ver isso? Você, como eu, que já deve ter morado no interior, você morou em lugares que existia energia elétrica, mas que não era totalmente iluminado. Existia luz, mas não havia iluminação completa. Mas eu não poderia dizer que não existia luz, porque alguns lugares ainda estavam escuros. Então, quando você recebe a presença de Jesus, é como se Deus estivesse olhando para algo sem forma e vazio, não mais a terra, agora eu e você. E Deus olhando para algo sem forma e vazio, que éramos nós, quando chegamos na presença deles, mortos. Então Deus diz para nós, quando nos rendemos a Jesus: haja luz. E aquele mesmo processo de criação que Deus levou para criar a terra, foram 6 dias, Deus começa um processo de restauração, não mais de criação, amém? Amém. Mas de restauração da vida de Deus, e isso vai acontecendo progressivamente, não é algo que acontece assim, imediato. Se fosse, seria maravilhoso, glória a Deus, aleluia por isso. Já imaginou? A gente aceita Jesus hoje, já está tudo bem, não tem mais trauma, não tem mais medo, não tem mais raiva de ninguém, perdoa todo mundo, paz e amor. Seria maravilhoso? Sim ou não? Sim. Mas não é assim. O texto que nós lemos diz: todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Mesmo sendo nova criatura, ainda existe na minha alma lugares de trevas. Não significa que a presença da luz não esteja. Amém? Amém. Mas a luz ainda não alcançou esses lugares de trevas. Não estão entendendo isso? Amém. Mais ou menos assim. Salmo 119, versículo 105. Nani vai ler para a gente. Salmo 119, versículo 105. Sim, Nani. Só tem uma Nani aqui. Eu acho que é você. Salmo 119, versículo 105. Alguém sabe de cor? Alguém aprendeu esse versículo? É muito conhecido. Salmo 119, versículo 105. Cristiane, é contigo. Igreja aguardando a irmã Cristiane. Salmo 119, versículo 105. 105. Pronto, Nani, manda. 105. 119, versículo 105. Manda. Só. Glória a Deus, tá bom. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Gente, não perde a linha da revelação, não. Olha só. Eu falei que mesmo havendo luz, ainda existem lugares na nossa alma que estão em trevas. Amém.
Amém? Quando é que as trevas vão embora nesses lugares? Quando a luz de Deus chega. E a luz de Deus é o quê? A luz de Deus é o quê? A palavra. Então, mais ou menos assim. Eu sou alguém que sou muito vingativo. Quer dizer, eu já sou crente, já vou à igreja, já devolvo meu dízimo. Né, Eli? Tá meditando? Não, então desperta, tu que dormes, né? Então, já vou à igreja, já devolvo meus dízimos, mas eu sou vingativo. Então essa parte da minha alma ainda está em trevas. Não significa que na minha vida não haja a presença da luz, amém? Aí só que tem uma coisa que muita gente não entende. O lugar de operação de Satanás, ele é chamado de rei das trevas. Príncipe das trevas. Então, onde existem trevas na minha vida, Satanás tem direito de reinar. Mas e Jesus, ele não é o rei da minha vida? É. Mas se a palavra de Deus, que é luz, não está governando aquela área da minha vida, Satanás tem livre acesso. Ele é o príncipe das trevas. Aí às vezes a gente vê, como é que a pessoa é crente e o demônio tocou nela? Não pode. Como é que a pessoa é crente e o demônio agiu na vida dela dessa forma? Não pode. Com certeza existia ali um lugar de trevas. Então como é que a gente manda essas trevas embora? É simples, deixa a palavra governar a sua vida. Diga para o irmão isso, deixa a palavra governar a sua vida. Quando a palavra começa a governar a nossa vida, eu sempre digo que é mais ou menos assim, ó. Vamos pensar aí no progresso da energia elétrica, nos lugares que não tinha energia. Primeiro chegou, né, chegou a lenha, né, lenha mesmo, né, o fogo, a fogueira. Depois evoluiu para querosene, depois tinha lá um lampião, né, assim. Depois era o motor, né, assim. Até que chegou a energia estável, aquela energia que quando acende, clareia tudo. Na vida de algumas pessoas, a palavra de Deus passa por esse processo. Não é na vida de todo mundo, não. Tem gente que é assim. Ele ouviu a palavra, Deus ligou... Como é o nome desse troço? Deus ligou o interruptor. Pá! Né? Não vingai-vos uns aos outros, perdoai ela. É isso que eu vou fazer. Então, naquele lugar ali, Satanás não tem mais acesso. A luz de Deus se estabeleceu. Amém? Amém? Então, isso é desenvolver a salvação. É permitir que a luz de Deus esteja na minha vida, que a luz de Deus esteja nos meus relacionamentos, que a luz de Deus guie meu casamento. A pior coisa que existe, querido, é andar no escuro. Sim ou não? Sim. É a pior coisa. Às vezes quando eu estou viajando pelas BRs, aí eu vejo alguém andando no escuro, assim, perto da pista. A gente sempre diz, como é que uma pessoa tem coragem de andar num escuro desse? Aí algumas respostas que eu ouvi é assim, acostuma. Então tem gente que mesmo tendo a luz de Deus à sua disposição, acostumou a andar nas trevas. E eu não quero isso para minha vida. Você quer para a sua? Não, meu irmão. Eu quero a luz de Deus em todas as áreas da minha vida. Amém? Amém? E eu não quero só aquela luz de vagalume, não. Eu quero a luz que quando você olha, tá tudo enxerga. Enxerga tudo. Então, Satanás é o rei das trevas. Então, diga para o seu irmão assim, deixa a luz brilhar. Amém? Haja luz e houve luz. Isso é progressivo, amém? Amém? O que eu sou e o que tenho em Cristo? Sou o que a palavra de Deus diz que eu sou, tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Eu sou salvo. Aqui ele colocou uma lista muito interessante de coisas que você tem. Diga assim para o seu irmão, amado. Isso aqui não é profecia, nem promessa, é herança, é seu. Você tem direito. Amém? Tudo que ele vai falar aqui não vai ser, já é. Amém? Eu não vou ler as referências, eu quero que você depois pesquise em casa. Mas eu sou salvo e tenho a vida eterna em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Eu sou a nova criatura. Amém. Vou falando, vocês vão dizendo amém. Sou santo e propriedade exclusiva de Deus. Amém. Eu sou curado e liberto. Amém. Eu sou filho e herdeiro de Deus. Amém. Eu sou da família de Deus. Amém. Eu sou a igreja do Senhor. Amém.
Eu sou um membro do corpo de Cristo. Eu sou um ministro, um servo de Cristo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou rei e sacerdote. Eu sou um guerreiro. Eu sou mais que vencedor. Eu sou discípulo de Cristo. Eu sou discipulador de vidas. Amém? Eu quero profetizar sobre a vida de vocês essa noite. Amém? Alguém me empresta uma Bíblia, por favor? Eu quero ler um texto aqui. Eu quero declarar que esse texto vai se cumprir na sua vida. Você recebe? Vai se cumprir na sua vida, meu irmão. Lá na empresa que você trabalha, na rua que você mora, vai se cumprir na sua vida. Você recebe isso? Isso aqui agora eu não quero só ler, não. Eu quero profetizar na sua vida. Amém? Olha só. Atos capítulo 9. Bota a mão na cabeça aí para receber. Bota a mão na cabeça para receber, porque é profético isso aqui. Isso aqui que eu vou falar, eu estou tomando posse sobre a minha vida disso aqui. Amém? Atos capítulo 9, o versículo de número 10 diz assim, ó: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Olha só qual é a revelação desse versículo. Havia em Damasco um discípulo. Eu quero declarar que as pessoas vão, na rua que você mora, vão dizer assim: aqui mora um discípulo de Jesus. As pessoas que negociam com você vão dizer: eu estou negociando com um discípulo de Jesus. Eu vou profetizar sobre a tua família. Os teus filhos vão dizer: o meu pai foi um discípulo de Jesus, é um discípulo de Jesus. Você recebe isso? A sua identidade, as pessoas vão te conhecer na cidade, as pessoas vão te conhecer por onde você passar como discípulo de Jesus. Você recebe isso? Então diga: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. É forte isso aqui, queridos. Havia um discípulo em Damasco. A cidade inteira conhecia o homem. Discípulo de Jesus. Essa é a nossa identidade, amém? Agora que você já conhece um pouco mais de sua identidade em Cristo, não permita que nenhuma palavra mentirosa, enganosa do maligno convençam do contrário. Faça da palavra de Deus a sua operação e ela será uma proclamação de fé. Amém? Terceiro, o que eu não sou mais por causa de Cristo. Eu vou falar e você também vai dizer amém. Amém? Eu não sou escravo do pecado. Eu não sou escravo do sistema desse mundo. Eu não sou escravo do diabo. Eu não sou guiado pelas circunstâncias. Amém. Glória a Deus. Essas verdades vão se tornar realidade em nossas vidas. Você crê nisso? Pequena aula, né, de hoje. Eu pensando que ia terminar atrasado. Ainda estou com 15 minutos de lucro. Olha para aí que benção. Tarefa da escola de discípulos, doutrina dos apóstolos, a minha identidade em Cristo. Mas hoje tem a prestação de conta de Marcos, né? Leia os textos bíblicos da lição, ore e adore. Aproveite o final da matéria para fazer uma revisão de todas as lições. Reveja as verdades centrais e os objetivos de cada uma. Releia principalmente as que você teve mais dificuldade ou dúvidas. Se houver faltado alguma aula, solicite o áudio. Bem, quero chamar Jardelinha aqui na frente, por favor.